Graça e paz. Estamos aqui hoje, mais uma vez, trazendo um resumo do estudo sobre a vida dos apóstolos. Hoje, o segundo apóstolo que nós vamos estudar, fazer esse resumo, é o apóstolo Pedro. Pedro foi um dos chamados por Cristo, no início do seu ministério. E quem foi Pedro? Pedro, conhecido por Simão, ele foi um pescador da Galileia, filho de Jonas e irmão de André, aquele que nós fizemos o primeiro resumo de sua história. Era ele casado e tinha uma casa em Cafarnaum. Primeiro, chamado de Jesus. Pedro foi chamado por Jesus em Mateus 4, 18, 22. Vamos ver. Mateus 4, 18, 22. Esqueci aqui de ligar aqui. Agora sim um pouco mais de claridade, né? Mateus 18, 22. E nós encontramos a seguinte, passagem, contando ali a sua história. E diz assim o texto, Mateus 18, 22. Jesus lhe disse: não te digo que até 7. Mateus 18. Mateus 4, 18, 22. É o que eu errei aqui. Mateus 4, 18, 22. Que assim está. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando suas mensagens nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. Aleluias! Glórias a Deus! É somente até aqui. Então, quando nós vemos isso, nós sabemos que Pedro também seguiu o mestre curando, fazendo seus sinais, prodígios e maravilhas. Mais adiante nós vamos ver, enquanto estava Pedro pescando com seu irmão André, Jesus o chamou para ser um de seus discípulos e o renomeou como Pedro, que significa rocha. 2. Ministério com Jesus. Pedro foi um dos discípulos mais próximos de Jesus e foi testemunha de muitos dos milagres e ensinamentos de Jesus. Ele foi um dos 3 discípulos que acompanharam Jesus ao monte da transfiguração. 3. Após a ressurreição. Após a ressurreição de Jesus, Pedro se tornou um dos líderes da igreja primitiva em Jerusalém. Ele foi um dos apóstolos que recebeu a grande comissão de Jesus para evangelizar o mundo. E ele teve um bom êxito nisso, que hoje nós estamos falando dele porque ele conseguiu aquilo ao qual ele foi incumbido, evangelizar o mundo. E hoje somos evangelizados porque Pedro recebeu essa mensagem e a praticou. 4. Morte e legado. Pedro morreu como Marte em Roma. Pedro morreu como Marte em Roma, durante o reinado do imperador Nero. E aí a gente vai mostrar uma controvérsia histórica ou uma controvérsia que eles querem que acreditemos, mas tudo bem. Pedro morreu como Marte em Roma durante o reinado do imperador Nero. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer da mesma maneira que Jesus. Pedro é lembrado como um discípulo fiel e dedicado a Jesus,
que foi chamado para seguir a ele, desde o início do seu ministério. Ele é considerado o primeiro papa, entre aspas, da Igreja Católica e é venerado, ou seja, ele é adorado. Aí é onde já entra a controvérsia do Evangelho. Homem não aceita adoração. Cristo aceita adoração. Anjos não aceitam adoração. O Filho do Deus vivo aceita adoração, aceita veneração. Vá no dicionário e você vai descobrir o significado de veneração. E se não quiser ir no dicionário, aqui está o significado de veneração. Venerado como santo pela Igreja Católica e pela Igreja Ortodoxa. 4. Observação. A Igreja Católica, como conhecemos hoje, não existia durante a vida de Pedro. Ou seja, Pedro não pôde e não foi o primeiro Papa, porque a Igreja Católica Apostólica Romana não existia no tempo da vida de Paulo. Aliás, de Pedro. Ela veio existir, sabe quanto? Ela veio existir aqui, ó, na igreja primitiva, durante a vida de Pedro. A igreja primitiva em Jerusalém era uma comunidade de crentes e não católicos, crentes que se reuniam em torno dos apóstolos e dos líderes locais. A saber, Concílio de Nicéia. Quantos anos foi? 325 depois de Cristo. Para Pedro ser o primeiro papa da Igreja Católica Apostólica Romana, ele teria que ter vivido mais de 325 anos. Segundo o Concílio de Constantinopla, 381 anos depois de Cristo. Pedro não viveu tanto tempo, até porque ele foi assassinado por Nero em Roma, como aqui está escrito. Deixa eu ver aqui. Foi dedicado, venerado, ele foi assassinado em Roma durante o reinado do imperador Nero. Então, enquanto ainda não existia a Igreja Católica Apostólica Romana, Pedro foi assassinado pelo imperador Nero. E no Concílio de Nicéia, 325 anos depois da morte de Cristo e também da morte de Pedro, foi considerado Pedro o primeiro papa, né? O primeiro líder da Igreja Católica. Como? Um homem morto, um homem casado. Então, preste atenção, estude para que não erres. A Bíblia diz que o povo erra por falta de conhecimento. Então, quando você busca conhecimento, você busca a verdade, ela te liberta. E ela não te deixa com que o homem te engane e nem a história, nem as tradições. Pedro não foi, nunca será o primeiro papa. E a prova disso está nos documentos históricos. 325 anos depois da morte de Cristo, foi onde teve o Concílio de Nicéia, foi incluído isso e considerado Pedro o primeiro Papa da Igreja. 325 anos depois da morte de Cristo e da morte de Pedro. Para Pedro ser o primeiro Papa, ele teria que ter vivido mais de 325 anos. É possível isso naqueles dias e nos dias de hoje? Não. Então, tudo que lhe ensinaram, eu posso dizer com todas as fontes históricas e com toda a minha fé, é mentira. E mentiroso é filho do diabo. Concílio de Constantinopla, 385 depois de Cristo. Séculos depois da morte de Pedro, a veneração. O que significa a veneração, irmão Luiz Silva? Culto a santos, oração e intercessão em nome de figuras religiosas. Isso é venerar, isso é adorar, isso é colocar ele antes de Deus. E nós sabemos que todos estão abaixo de Deus. Então, essa foi a história do segundo apóstolo, conhecido como Pedro, como a rocha.
um homem de firmeza, um homem valente, um homem capaz de trazer a Igreja Católica, a Igreja Católica Apostólica Cristã, desde Jerusalém até os dias de hoje. Eu sou Luiz Silva e deixo aqui a dica da Rádio Timóteo Gospel, deixo a dica também do nosso grupo no WhatsApp, 819-8991-3336. Também temos o nosso TikTok, luiz.s.silva3. Também tem o nosso canal no YouTube, Luiz Silva Timbaúba, e tem também o nosso Kawai, Irmão na Obra. Tenham todos um excelente dia na presença do Senhor. Medite sobre essa palavra. Quem foi Pedro? E amanhã nós estaremos trazendo a sequência com o terceiro apóstolo, né? Quem é o próximo de amanhã? Amanhã nós estaremos aprendendo um pouco da história de Tiago e João. Quem foram? Amém? Deus abençoe vocês. Não se deixem enganar. Leiam a palavra de Deus. Medite nessa palavra de dia e de noite. E ninguém vai te enganar. Jesus te ama, eu te amo. E eu quero ver você no céu. Em nome de Jesus.